Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal A Verdade em Destaque. E hoje nós temos a honra de receber aqui no canal convidados muito ilustres. Nós estamos aqui já no término da segunda edição do Seminário de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Paranaguá. Fomos ricamente abençoados, edificados espiritualmente, intelectualmente, enfim, de todas as formas possíveis. E eu tenho aqui comigo o Dr. Wilson Scholz, que foi um dos nossos palestrantes neste Seminário de Ciências Bíblicas. Dr. Scholz, muito bem-vindo em A Verdade em Destaque, é uma satisfação tê-lo conosco. E também o pastor Elismar Vilvoc, que foi também um dos nossos preletores neste excelente Seminário de Ciências Bíblicas. E eles estão me dando a honra de conceder aqui uma rápida entrevista para o nosso canal. E eu gostaria de começar com o senhor, Dr. Wilson Scholz. Quem é Wilson Scholz? Qual a sua função na Sociedade Bíblica do Brasil? Os trabalhos que o senhor desenvolve? Fale um pouco para os nossos irmãos e os nossos amigos do canal. Bem, meu nome é Wilson, sou formado em Teologia, eu fiz mestrado e doutoramento em Teologia, com especialização em Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, mas também com uma abordagem ou com uma entrada no Antigo ou Velho Testamento. Na Sociedade Bíblica eu estou há quase 20 anos como consultor de traduções. Um consultor de traduções ajuda a resolver dúvidas de tradução, especialmente no caso de equipes de tradução, que conhecem a sua língua, sabem como traduzir para a sua língua, mas às vezes não sabem o que aquilo significa na própria Bíblia. Então o consultor é um pastor que se dedica a esse trabalho de acompanhar equipes de tradução para que elas possam fazer um bom trabalho de tradução. Basicamente esse é o meu trabalho, além de preparar materiais de ordem acadêmica, livros assim mais eruditos para pastores, seminaristas e também para tradutores. Muito bem. E o pastor Elismar Vilvoc, estou tendo a honra de conhecer. O Dr. Scholz eu já conhecia desde os meus tempos de seminarista, viu, Dr. Scholz? O senhor já era uma referência para nós lá no Instituto Bíblico, lá em Porto Alegre, quando eu fiz minha primeira graduação em teologia lá. Mas o pastor Elismar, estou tendo a honra de conhecê-lo. E fale um pouco também do senhor, qual o trabalho que o irmão desenvolve na Sociedade Bíblica, em que área? Bem, eu estou na Sociedade Bíblica já há quase 19 anos e eu sou formado em Teologia e também em Ciência da Computação. Então eu estudo um pouco dessas duas áreas, né, que aparentemente estariam em conflito, mas hoje a gente percebe que cada vez mais estão ligadas. E o nosso desafio diário é fazer com que as pessoas recebam a Bíblia e abram e leiam a Bíblia. Então, por esse tempo todo, tenho trabalhado na Sociedade Bíblica, inicialmente na área de publicações, lidando com todos os tipos de conteúdos e textos bíblicos. Toda a parte que antecede a publicação de uma Bíblia, esse processo todo de manter os textos organizados, de mantê-los bem guardados, isso tudo era uma parte do meu dia a dia. Hoje eu estou um pouco mais focado na área de comunicação, então eu atuando ali em comunicação a gente tem novos desafios, que é fazer com que esse texto que agora está preparado chegue até as pessoas, ocupe o espaço que hoje em dia as redes sociais estão ocupando, e mesmo nas redes sociais o nosso desafio é fazer com que as pessoas leiam e vivam a Bíblia. Muito bem. Dr. Scholz, me chamou muito a atenção a sua palestra, onde o senhor falou sobre João Ferreira de Almeida. Eu gostaria que o senhor falasse para nós quem foi João Ferreira de Almeida, qual a importância do trabalho dele para a Bíblia em língua portuguesa. João Ferreira de Almeida, ou João Ferreira Anes de Almeida, foi um pastor de origem portuguesa, ele nasceu em Portugal, mas era um pastor evangélico, um pastor protestante,
Ele se converteu ao Evangelho bem cedo na sua vida. Não sabemos todos os detalhes de como isso aconteceu. A gente sabe que ele leu um livro que o levou a isso, e ele acabou se tornando um pastor da igreja reformada holandesa, sendo pastor no Oriente, na Indonésia. Então, naquele contexto ali, ele esteve envolvido com uma polêmica, com discussões, com representantes da Igreja Católica daquela época. Isso é, digamos assim, a parte da vida de Almeida, da qual nós não conhecemos todos os detalhes, mas nós lembramos Almeida, e a importância dele é que ele foi o primeiro a traduzir o Novo Testamento completo para a língua portuguesa. Ele fez uma excelente tradução, ela foi publicada em 1681, portanto há mais de 330 anos atrás. E ele fez não só a primeira tradução, mas fez uma boa tradução. E depois ele foi traduzindo o Velho e o Antigo Testamento, chegando até quase o finzinho do livro de Ezequiel. Não conseguiu terminar, e a obra então foi concluída por um colega pastor holandês, que conhecia bem o português. Então a importância de Almeida está nesse fato de que numa época em que era proibido traduzir a Bíblia para uma língua como o português, em que ele foi condenado pela Inquisição, em que ele foi protegido ou não aconteceu nada com ele porque ele estava no meio dos holandeses que eram protestantes, ele fez a primeira Bíblia em português, e essa Bíblia, porque ela estava pronta, ela foi depois impressa pelas sociedades bíblicas, trazida ao Brasil e Portugal, e hoje Almeida é o nome de uma Bíblia. Almeida foi um pastor, mas Almeida hoje é, antes de tudo, uma Bíblia, em várias edições, e nós louvamos a Deus por esse homem, pela coragem que ele teve no seu tempo, de enfrentar essa adversidade, de fazer a tradução e de publicá-la, porque ele queria que ela, como livro impresso, alcançasse todos os falantes da língua portuguesa. Então Almeida é um herói, se eu posso me expressar assim, da causa da Bíblia, e um homem extremamente importante para especialmente o movimento evangélico. Certo. Ainda com relação a traduções da Bíblia, Dr. Wilson, fale um pouco para nós das principais traduções da Bíblia na língua portuguesa, e especialmente agora da Nova Almeida atualizada, que por sinal eu tenho achado ótima, né? A edição de estudo principalmente, né? E meus alunos também na escola teológica tenho aconselhado o uso para eles, e o senhor fez parte da comissão que trabalhou nesse projeto, né? Exatamente. A Almeida foi trazida ao Brasil a partir de 1800 e pouco, 1808, pela Sociedade Bíblica Britânica, e depois ela continuou sendo impressa pela Sociedade Bíblica, distribuída no Brasil, e ela continuou sendo a Bíblia, mesmo tendo 300 anos, ou quase 300 anos, mais de 200 em todo caso, a Bíblia mais querida, mais lida pelo povo evangélico brasileiro, e também por outras pessoas não evangélicas, mas esse é um texto antigo que foi atualizado no Brasil na metade do século XX. Então surgiu naquele momento, e já tínhamos a essa altura a Sociedade Bíblica do Brasil, surgiu a Almeida Revista e Atualizada. Mas, é claro que, mesmo estando atualizada em 1956, o tempo passa, a língua portuguesa muda, e passaram-se 60 anos sem que se fizesse uma nova atualização. Então, a Nova Almeida Atualizada é, na verdade, uma nova atualização da atualizada. Tecnicamente, é a terceira edição da atualizada. O que nós fizemos? Nós decidimos manter o que dava para manter de Almeida. Em alguns momentos nós voltamos à formulação anterior da revista e corrigida. Às vezes aquele texto de Almeida de 300 anos atrás era mais moderno do que o próprio texto da atualizada. Então tudo que foi possível manter foi mantido, mas ali onde havia dificuldade de compreensão, uma palavra difícil, uma forma de escrever que era arcaica, nós modernizamos, nós atualizamos.
substituímos o tu e o vós por você e vocês, exceto nas orações, porque na oração a gente sempre se dirige a Deus usando o tu, e tornamos o texto então mais compreensível. O nosso lema é que as pessoas digam: isto é o texto de Almeida, esta é a Bíblia de Almeida, mas essa eu compreendo com mais facilidade. Sim, poderíamos dizer então que ela é o melhor de Almeida que se conseguiu obter até agora. Nós pensamos assim: se Almeida estivesse entre nós hoje, o que ele faria? Ele queria que a Bíblia, que é a maior dádiva e o mais precioso tesouro, chegasse a todos os falantes da língua portuguesa. Então, se fosse hoje, Almeida diria: com certeza, vamos fazer um texto que seja fácil de entender para que o povo possa compreender, aceitar, crer e viver a mensagem da Bíblia. Maravilha, glória a Deus. Pastor Elismar, nós vivemos numa era cada vez mais digital, virtual, e como a Sociedade Bíblica do Brasil está se inserindo nesse contexto de forma cada vez mais relevante, no sentido de cumprir a sua missão de semear a palavra que transforma vidas? Muito bem. Semear a palavra que transforma vidas, ele tem um grande aliado, que é todo o universo digital. Se tivéssemos que distribuir as Bíblias que nós distribuímos em formato digital de forma manual, ou se elas fossem impressas e depois distribuídas, a gente não teria condições de fazer isso. Por exemplo, a nova Almeida atualizada, ela recentemente chegou a 1 milhão de exemplares impressos distribuídos. Em formato digital, ela está com 1,2 milhões de exemplares distribuídos. A grande maioria gratuitamente, através de aplicativos de parceiros, de aplicativos da própria Sociedade Bíblica do Brasil. E outra coisa que é muito interessante do universo digital é que quando o texto bíblico ele chega até os celulares das pessoas, de forma anônima, obviamente, a gente consegue perceber quais são aqueles textos que as pessoas mais gostam. Ou a gente pode inclusive influenciar e mostrar para elas outros textos para elas lerem, viverem e compartilharem essa palavra de Deus. Então o nosso desafio hoje ele é mais abrangente, porque se tornou um desafio global. Outro dado interessante, por exemplo, da Nova Almeida, é que ela já foi distribuída em mais de 200 países. Como a gente sabe disso? Porque cada celular tem a sua conexão com o satélite e a gente sabe onde esses celulares estão. A gente não pode chegar ao limite de saber quem é a pessoa que está ali usando o celular, porque isso é uma violação de privacidade. Mas a gente sabe, por exemplo, que essa Bíblia já alcançou mais de 200 países. Então cumpre uma função estatística também. E eu acredito que pelo fato de vocês fazerem essa análise de quais as traduções que as pessoas mais baixam, mais utilizam, isso colabora também para futuros trabalhos na área da tradução, né, Dr. Wilson? Exatamente. E nesse formato digital, a Bíblia chega onde, como no formato de livro, ela nunca chegaria. A gente lembra do contrabandista de Deus, né, e desse pessoal de portas abertas que leva a Bíblia, digamos assim, escondida para dentro de um país, porque obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens nesse momento. Mas hoje as pessoas podem baixar uma Bíblia e ninguém sabe que eles baixaram, ou a gente espera que ninguém saiba, mas a Bíblia não precisa entrar pela alfândega, pela imigração, a Bíblia entra pelo satélite ou pela internet. Então a gente sempre se queixa, né, de tudo isso, tem muita coisa, muito mau uso desses recursos, mas existe um excelente uso, ou seja, esses recursos hoje, a internet, a globalização nos permite distribuir a palavra de Deus como nunca antes foi possível. Esse é um tempo extraordinário que nós estamos vivendo. E me diga uma coisa, pastor Elismar, com relação a essa questão do uso da Bíblia em papel e do uso da Bíblia por meios digitais. Há esse conflito que a gente muitas vezes ouve falar, ou isso é mais mito? Ele nasceu como uma preocupação, né? Quando o formato digital, o universo digital começou a ganhar forma,
começaram a sumir as revistas, os jornais, e as pessoas começaram a pensar se os livros iriam sumir também. Alguns livros também sumiram, por questões práticas, né? Porque quando você tem um livro que você vai ler uma vez e pronto, não tem necessidade de você ter ele em papel, você simplesmente leu a história, o digital faz isso muito bem. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia, ela já é um conjunto da obra, por assim dizer. A gente tem aquele papel, a gente tem aquela capa, a gente tem aquele conteúdo, a gente gosta de escrever nela. E o que a gente percebe hoje é que existe, em vez de um conflito, existe um complemento entre a Bíblia impressa e a Bíblia digital. Ou seja, você pode ler a Bíblia onde você estiver, porque você tem ela no seu celular, mas você pode ler, rabiscar, escrever na sua Bíblia impressa quando você está num lugar mais confortável e focado, porque aquela Bíblia ali ela vai carregar um pouco também da sua história e do seu relacionamento com Deus de forma muito pessoal. Certo. Muito bem, então, eu quero agradecer, já encerrando essa entrevista, agradecer ao pastor Elismar pela gentileza, agradecer ao doutor Wilson a atenção, a gentileza da Sociedade Bíblica do Brasil. Em nome da cidade de Paranaguá também agradecê-los. A Sociedade Bíblica, pessoal, fez uma doação muito importante para a nossa biblioteca pública neste evento, que foi uma Bíblia completa em braille, a fim de alcançar aí os nossos irmãos com deficiência. E realmente nós estamos muito felizes e muito abençoados com a presença da Sociedade Bíblica do Brasil aqui em Paranaguá. Eu sou o pastor Alessandro Ribeiro, este é o canal A Verdade em Destaque, e se esse conteúdo, esse nosso bate-papo aqui abençoou a tua vida, não se esqueça de dar o seu like, clicar no sininho para ativar todas as nossas notificações e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu!